Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com um curso de estatística básica. Veremos os conceitos adicionais. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Papel e caneta na mão. Na aula anterior, nós focamos na definição da estatística e na apresentação das médias. Nós vimos média geométrica, média harmônica, média aritmética, etc. Nesta aula, nós apresentaremos os principais elementos como moda, mediana, Hall, variância, desvio padrão e outros elementos que fazem parte do estudo regular da estatística. Apresentaremos todos os conceitos, primeiramente, o que, lógico, pode parecer confuso, mas eu quero que você não se preocupe, porque todo o detalhamento e aplicação serão vistos ao longo de toda essa aula. Nota: não seja tão preso às notações, mas sim aos conceitos. A gente vê, por exemplo, vários elementos dentro da estatística tendo grafias completamente diferentes. No caso, a frequência absoluta, ela pode ser escrita, por exemplo, como FI ou FA, de frequência absoluta. Então, se você conhece uma outra notação, não está errada, você pode continuar utilizando-a. Dependendo do livro autor, essas notações variam muito. E essas duas notações e até algumas outras estão plenamente corretas. O foco desta aula é o ensino médio. Exatamente por isso, para quem é do superior, esta aula não é plenamente recomendada. Alguns assuntos vão ficar de fora. Alguns tratamentos, como o dos intervalos de classe, sofrem algumas diferenças sensíveis no ensino superior. E aproveitando, pessoal, alguns tratamentos sofrem. Eu esqueci um M aqui, beleza? Continuando, vamos lá. População e amostra. Imagine as pessoas que fazem parte da sua cidade ou do seu bairro. Esses conjuntos podem ser chamados de população. Ou seja, para efeito da estatística, nós temos a população do seu bairro, a população da sua cidade, a população do país e assim por diante. E por mais absurdo que possa parecer, a população, sob o ponto de vista da estatística, não está necessariamente ligada a entes vivos. É muito estranho falar em população de parafusos. E sempre quando a gente fala em população de parafusos, rola uma piadinha. Se por acaso você se sentir desconfortável com a utilização do termo população para entes que não estão vivos, você também pode chamar de universo estatístico. População ou universo estatístico é a mesma coisa. E uma população não é necessariamente finita. Nada impede que a gente desenvolva um estudo teórico falando, por exemplo, dos números reais, números complexos, que, como vocês bem sabem, são conjuntos com infinitos elementos. Assim sendo, uma população não é necessariamente finita, não necessariamente ela tem fim. Já a amostra é um subconjunto da população. Quando existem aquelas famosas pesquisas em épocas de eleição, eu quero que vocês percebam que é impossível, em termos práticos, que vocês entrevistem todos, absolutamente todos os eleitores. Exatamente por isso, por ser mais prático, a gente elege uma amostra, ou seja, um grupo da população, e a gente estende os resultados daquele grupo para toda a população. Normalmente, pessoal, em linhas gerais, o comportamento da amostra vai ser mais ou menos o comportamento da população. Exemplo, olha só, o estado de São Paulo possui 31 milhões de eleitores. Detalhe, população não necessariamente o total de habitantes. Por que eu estou falando isso, pessoal? Pergunto para vocês, absolutamente todas as pessoas no estado de São Paulo votam? Não. Ou seja, 31 milhões de eleitores é a população dos eleitores, não necessariamente o total de habitantes. E agora eu quero que vocês percebam que entrevistar 31 milhões de eleitores não é uma tarefa muito fácil. O que você faz então? Elege um grupo, que a gente chama de amostra, e entrevista a amostra. No caso, a gente entrevistou 3 mil eleitores. E muito provavelmente o comportamento dessa amostra vai ter mais ou menos o comportamento dos 31 milhões de eleitores. Beleza? Continuando. Variável. Uma mesma população pode ter várias características analisadas. Essas características são chamadas de variáveis. As variáveis podem ser divididas em dois grandes grupos, que são
as variáveis qualitativas, também chamadas de variáveis categóricas, e as variáveis quantitativas. O que é isso? Por exemplo, religião, raça, nacionalidade, por exemplo, são o quê? Exemplos de variáveis qualitativas. E eu quero que vocês percebam que as variáveis qualitativas normalmente não podem ser expressas em função de números. Já peso, idade, altura são exemplos de variáveis quantitativas. Eu posso associar um número ao peso, um número à idade e um número, por exemplo, à altura. As variáveis quantitativas, por sua vez, que são as variáveis mais importantes dentro da estatística, podem ser divididas em dois grandes grupos: descontínuas, que a gente chama de discretas, ou também de contínuas. Qual que é a diferença entre variáveis descontínuas e variáveis contínuas? Olha só, as variáveis discretas, que são as descontínuas, são normalmente resultantes de contagens e apresentam números inteiros positivos, número de pessoas, quantidade de parafusos. Note que não faz muito sentido você falar: ah, Nerk, tem 2,5 pessoas aqui. Ah, eu fabriquei 4 parafusos e um pedaço. Idade também, pessoal. Quando a gente pergunta a idade de uma pessoa, normalmente ela responde 18 anos, 20 anos. É lógico que uma pessoa que tem 18 anos pode responder: ah, eu tenho 18 anos e 10 meses. Não tem problema. Note que eu posso então converter essa idade, que está colocada em anos e meses, apenas em meses. Novamente eu teria um número inteiro positivo. Já no caso das variáveis contínuas, nós podemos ter toda uma escala de números reais para expressar um valor. Por exemplo, tamanho de um prego. Eu posso falar que ele tem 1 centímetro, 1,2 centímetros, 1,3 centímetros e assim por diante. A mesma coisa com temperaturas. Eu quero que vocês percebam que entre 0 graus e 1 grau Celsius, a temperatura medida pode assumir infinitos valores. Dadas todas essas informações, um detalhe importantíssimo: use sempre, sempre, sempre o seu bom senso e não seja tão absurdamente rígido. Eu quero que vocês percebam que nem toda informação numérica vai ser sempre, sempre, sempre uma informação quantitativa. O seu número de RG, o seu número de CPF, o seu número de telefone vai ser o quê? Vai ser uma variável qualitativa. Continuando, frequência absoluta, Hall e amplitude total. Vamos lá. É muito comum na classificação de dados de uma amostra encontrarmos muitos valores repetidos. Por exemplo, quando você estuda uma turma de ensino médio, é muito comum que você encontre vários alunos com idades de 17 e de 16 anos. Exatamente por esse motivo, a gente vai definir um conceito para vocês chamado de frequência. No caso, frequência absoluta ou frequência simples, que a gente vai representar por FI. O que é essa FI? O que é a frequência absoluta? Ela diz quantas vezes um determinado dado se repete. Se nós, por exemplo, temos 6 alunos com 17 anos, a frequência é de 6 indivíduos, ou simplesmente 6. A idade 17 se repete 6 vezes. Exatamente por isso, como esta idade se repete 6 vezes, nós podemos dizer que a frequência do valor 17 é 6. Da mesma forma, se nós temos um único aluno, pobrezinho, isolado, com 19 anos, a frequência vale 1, porque nós só temos um aluno com 19 anos. E apesar de existir o conceito de frequência nula, por exemplo, 0 aluno de 50 anos, não é prático considerar dentro da estatística esse tipo de valor. Exatamente por isso, qualquer tipo de frequência nula vai ser descartada. Se não existe, não tem por que a gente considerar. Veremos então que há vários tipos de frequência. A frequência absoluta ou a frequência simples é um dos vários tipos que nós aprenderemos. Já o Hall é a organização dos dados brutos em ordem crescente ou decrescente. Quando você faz a coleta dos dados, normalmente esses dados são escritos de forma desorganizada. Por exemplo, se você chegar numa classe do ensino médio e você perguntar qual que é a sua idade, o cara vai falar: ah, tenho 17, e você? 16, e você? 17 de novo, e assim por diante. Os dados não são tomados em ordem. A isso a gente chama de dados brutos. Posteriormente, esses dados passam por um primeiro processo estatístico que é chamado de Hall. O que é o Hall? É a organização dos
dados brutos. Nós pegamos todas essas idades, nesse caso, e organizamos essas idades em ordem crescente ou decrescente. Vamos supor que nós tenhamos coletado as seguintes idades: 13, 16, 16, 15 e 14. O rol dessas idades vai ser 13, 14, 15, 16, 16. Eu coloquei em ordem crescente, ou então 16, 16, 15, 14 e 13. Coloquei em ordem decrescente. A amplitude total é muito simples. Basta que você pegue os dois extremos do rol, ou seja, o maior valor e o menor valor, e faça a subtração entre o maior valor e o menor valor. No caso, 16 menos 13 vai dar 3. Isso significa que a nossa amplitude vale 3. Uma outra coisa importante acerca da amplitude é que ela é sempre tomada do maior valor menos o menor valor. Ou seja, nesse caso você faz 16, que é o maior, menos 13, ou 16, que é o maior, menos 13. Nas duas formas de organização do rol para esses dados brutos, nós vamos ter que a amplitude vai assumir o mesmíssimo valor. Tranquilo? Continuando, exercício 1. Vamos lá. Em uma turma do ensino médio, encontramos os seguintes dados brutos para as idades: 16, 15, 18, 15, 17, não morra de tédio, 18, 17, 19, 16, 17 e 15. Ufa! Monte uma tabela relacionando as idades com as suas respectivas frequências absolutas. Mostre o rol crescente e calcule a amplitude total. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoas, fizeram? Vamos lá. O que nós temos? Nós vamos montar uma tabela e nessa tabela nós vamos organizar as idades. No caso, nós estamos organizando todas as idades que aqui apareceram em ordem crescente. Qual que é a menor idade? 15. E depois 16 e assim por diante, até a última idade, que é 19. Então eu fiz 15, 16, 17, 18 e 19. Existem dados que se repetem, por exemplo, 15. 15 tem aqui e tem aqui no final. Não importa. Nessa coluna chamada idade, você vai colocar cada valor apenas uma única vez. E agora, nessa coluna aqui do lado, nós vamos relacionar as frequências. No caso, as frequências absolutas. Vamos lá. 15 anos, quantos nós temos? 1, 2 e 3. Frequência, então, é 3. 16, nós temos 1 e 2. Está aqui para vocês. 17, nós temos 1, 2 e 3. E assim por diante até nós preenchermos a tabela. Note, então, que nós estamos relacionando as idades com as suas respectivas frequências. E aqui nós temos o rol. Inclusive, pessoal, uma dica para vocês. Antes de direto montar a tabela, preferivelmente crie primeiro o rol. É mais fácil você bater o olho no rol e montar essa tabela do que o contrário. Olha então como fica o nosso rol crescente. 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19. E aí, pegar esses dados, jogar na tabela é muito mais fácil, tranquilo? Amplitude total, maior valor menos o menor valor. Maior é 19, menor é 15. 19 menos 15 dá 4, portanto, a amplitude é 4. E aí, quem acertou? Parabéns! Continuando. Classe, vamos lá então. Numa sequência de dados, a classificação individual de cada dado em uma linha da tabela pode ser algo trabalhoso e pouco prático. Assim sendo, a distribuição da frequência da amostra considerada pode ser apresentada em intervalos que a gente vai chamar de intervalos de classe. Olha só, calma, não se preocupe. Observe essa tabela. Idades e frequências, que é a mesma tabela do quadro anterior. Nós estamos trabalhando aqui com as idades de maneira individual. Nós temos a faixa de 15 anos, a faixa de 16, a faixa de 17 e assim por diante. E para cada idade nós estamos calculando uma frequência. Perceba que se nós tivéssemos um número muito grande de variações na idade, a montagem dessa tabela não seria prática. Por exemplo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Percebe? A nossa tabela ia ficar enorme. Exatamente por isso, nós podemos agrupar as nossas idades por faixas, que a gente vai chamar de classes. Então, nós temos aqui a primeira classe, que vai de 15 anos até 17,
e a segunda classe que vai de 17 até 19. Perceba como a nossa tabela ficou muito mais enxuta. E agora eu quero que vocês percebam esse símbolo que parece um T deitado. Esse símbolo, pessoal, é uma representação de intervalo. Presta atenção. Nós temos um risquinho aqui, que é um risco na vertical, e os riscos na vertical indicam que o limite está sendo considerado na contagem. A ausência deste pauzinho em pé significa que esse outro limite não está sendo considerado na nossa contagem. Ou seja, nós estamos contando todos os alunos que vão de 15, incluindo 15 até 17, sem incluir 17. Vamos lá? Então nós temos 15, 16, 17. Opa, 17 fica de fora. Vamos considerar então os alunos de 15 e 16 anos. 3 mais 2, 3 mais 2 dá 5. Portanto, nesta primeira classe que vai do 15 ao 17, sem incluir o 17, nós temos 5 pessoas. E aqui, pessoal, note agora que nós temos 2 pauzinhos em pé. Isso significa que tanto o limite 17 quanto o limite 19 estão sendo considerados no intervalo. Então, eu vou pegar de 17 até 19 e vou contar 3 mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. Isso significa que de 17 até 19, incluindo o 17 e incluindo o 19, nós temos uma frequência de 6 pessoas. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é a comparação desta distribuição com esta. Olha só, nós temos a primeira distribuição sem intervalos de classe, ou então a gente também pode falar que as classes são unitárias. Nós não temos classes com intervalos. Nós pegamos direto o 15, o 16, o 17 e assim por diante. Nesse caso, nós temos um intervalo de classe. Então, nós temos uma distribuição que possui intervalos de classe. Uma dica para vocês. A maioria dos autores considera essa distribuição como sendo sem intervalos de classe. Só que alguns outros autores consideram essas classes como sendo classes unitárias, porque elas possuem um único elemento. Nesse caso, nós temos uma faixa de elementos. Beleza? No caso 15, 17 é a primeira classe da distribuição mostrada na última tabela. Nós temos aqui a primeira classe, essa aqui é a segunda e última classe, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês tabelas com mais classes. Beleza? Vamos lá, classe e notações. Numa distribuição em intervalos de classe, nós podemos ter as seguintes notações. Não se preocupa tanto com essa tabela, eu quero que vocês olhem por pauzinho em pé. Se tem pauzinho em pé, o cara é incluído, ou seja, nós temos os 2 limites do intervalo. O limite inferior, que fica sempre à esquerda, e o limite superior, que fica sempre à direita. Se tem pauzinho em pé, o limite é considerado na contagem. Se não tem, ele não é considerado. Então, nesta primeira classe, que vai de 15 até 17, nós estamos considerando, ou melhor, incluindo o 15 na contagem, e nós não estamos incluindo o 17. Nesta representação, a gente inclui o 15 e o 17. Nesta outra representação, nós não incluímos o 15, estamos incluindo o 17. E por último, nesta outra representação, nós não estamos incluindo nem o 15, nem o 17. De todas essas representações, a mais importante é a primeira. E na última das classes, nós podemos colocar esta apresentação. Não é obrigatório, mas pode acontecer sim de na última classe nós nos depararmos com essa representação. Beleza? Continuando, vamos lá. Classe mais detalhes. Ainda com relação às classes, nós temos mais alguns detalhes importantes. Olha só. Aqui nós temos I igual a 1, 2, 3 e 4. Ou seja, nós temos esse 1, primeira classe, esse 2, segunda classe, esse 3 indica a terceira classe e o 4, quarta classe. Na verdade, 1, 2, 3 e 4 não se refere apenas às classes, mas a cada uma dessas linhas. E aqui nós temos alguns dados muito importantes. Na primeira classe nós temos os limites indo de 15 até 17, na segunda classe do 17 até o 19, depois 19 até 21 e depois do 21 até 23. Esse FI, vocês já sabem, indica quantos elementos nós temos em cada uma das classes. Então, por exemplo, na primeira classe, que vai de 15 até 17, nós temos 3 pessoas. Na segunda, nós temos 5 pessoas e assim por diante. Já esse XI representa o ponto médio da classe. É muito fácil. O ponto médio é calculado através da média aritmética dos limites da classe. Por exemplo, 15, 17.
15 mais 17 dividido por 2 dá 16. 17 mais 19 dividido por 2 dá 18. 19 mais 21 dividido por 2 dá 20. E assim por diante. Então vamos lá. Na tabela ao lado, essa tabelinha, 15 até 17, esta classe, que é a primeira classe, representa a primeira classe, onde o i vale 1. E 17 até 19, aqui, representa a segunda classe, basta ver o valor do i, vale 2. E assim por diante. Em 15 até 17, a primeira classe, eu quero que vocês percebam que 15 e 17 são os limites da classe. Da mesma forma que 19 e 21 também são os limites da terceira classe. Perceba então que 15 é o limite inferior da primeira classe e 17 é o limite superior da primeira classe. A amplitude da classe é muito fácil, pessoal. É o maior valor menos o menor valor. No caso, 17 menos 15 dá 2, 19 menos 17 dá 2, 21 menos 19 dá 2 e assim por diante. Todas as classes acima possuem a mesmíssima amplitude. E uma observação igualmente importante é que não é obrigatório que todas as classes tenham a mesma amplitude. Só que na esmagadora maioria dos casos é o que vai acontecer. Se você por acaso tiver que montar uma distribuição com intervalos de classes, prefira sempre manter as amplitudes sempre iguais. Continuando, o número de classes é 4, 1, 2, 3, 4, basta também ver o último valor do i, que é 4. E o ponto médio de uma classe, conforme eu já falei para vocês, que é representado por xi, é a média aritmética dos limites dessa classe. Por exemplo, para a classe indo de 15 até 17, a gente pega o 15, soma com 17, divide por 2, obtemos 16. Portanto, xi da primeira classe é 16. E assim por diante. Continuando, classe cálculo. Os principais vestibulares do país e o Enem não cobram, olha só, não cobram o cálculo do número de classes e a amplitude da classe, que é feita a partir dos dados brutos. A priori, mesmo esses cálculos, eles vão servir apenas como orientação, mesmo no superior, pessoal. Quando você calcula o número de classes e a amplitude da classe, os resultados obtidos servem apenas como orientação e não como a decisão final, não é um resultado inquestionável. Exatamente por isso a gente vai discutir superficialmente como que a gente monta uma tabela a partir dos dados brutos. Mas enfatizo para vocês, nenhum vestibular, acredito, muito menos o Enem, vai cobrar isso. Vamos lá. Número de classes de uma distribuição. Vamos lá. Para isso, pessoal, o número de classes é mais ou menos aproximadamente raiz quadrada de n, onde n é a quantidade de elementos da amostra. E detalhe, note-o aproximadamente. Isso significa que esse valor que nós vamos obter não deve ser tomado como um resultado inquestionável. Nós podemos sim arredondar para cima ou para baixo, de maneira a montar uma tabela mais satisfatória. Amplitude da classe, muito fácil. A amplitude da classe, representada por AC, é aproximadamente, notem o aproximadamente, novamente, não é um resultado que deve ser levado ao pé da letra. É calculado dessa forma: amplitude total sobre o número de classes que a gente calculou no primeiro passo. Tranquilo? A partir dessas duas informações, nós veremos um exemplo prático no próximo quadro. Vamos lá. Exercício 2. Considere a seguinte amostra de dados, a qual representa as alturas em centímetros de uma turma de alunos. Vamos lá. Calcule, organize, monte. Item A, o rol crescente. Item B, a amplitude total. C, o número de classes. D, a amplitude da classe. Item E, a tabela de distribuição de frequências absolutas. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. Continuando, o rol crescente. Nós pegamos esses dados aqui e organizamos desta forma. Detalhe, você não é obrigado a apresentar o rol de maneira tabular, ou seja, no formato de tabela, conforme nós apresentamos. Nós poderíamos também ter feito uma simples lista. 140, 141, 142, 143 e assim por diante. Continuando. A amplitude total. Vamos lá. A amplitude total é a diferença entre o maior valor e o menor valor do rol, ou seja, 163 menos 140, que vai dar 23. Continuando,
Item C, o número de classes. Vamos lá. A gente sabe que o número de classes é aproximadamente raiz quadrada de n, onde n é o número de elementos que nós temos disponível. Então vamos lá. Quantos elementos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 1, 2, 3, 4. 8 vezes 4 costuma dar 32. Ou seja, nós temos que o número de classes é aproximadamente raiz quadrada de 32. Se você calcular isso, você vai obter que a raiz quadrada de 32 vale aproximadamente 5,7. Se você não lembra como se calcula o resultado numérico de uma raiz quadrada, reveja a nossa aula de radiciação do Matemática Zero 2.0. A gente deu vários exemplos de como se calcula isso, beleza? Então nós temos que o número de classes é aproximadamente 5,7. Agora vamos ligar o bom senso. Existe quantidade quebrada de classes? Não, não existe. O número de classes é a quantidade de classes, é sempre um número inteiro. Portanto, o número de classes, nesse caso, a gente vai arredondar para 6, que é o inteiro mais próximo de 5,7. Continuando, item D, a amplitude da classe. Olha só, a amplitude da classe vale AT, que é a amplitude total, sobre o número de classes. A amplitude total, a gente sabe que é 163 menos 140. O maior valor menos o menor valor, que vai dar 23. E o número de classes, nós calculamos que o melhor é adotar o valor 6. 23 dividido por 6 vai dar aproximadamente 3,8. E uma coisa importante, a amplitude da classe pode sim, sem problema algum, ser um número quebrado. Só que como nós estamos trabalhando com valores inteiros, o ideal é que a gente arredonde esse valor para o inteiro mais próximo. Note que na estatística tem muito disso. Um número é um número. Você sempre precisa dar uma interpretação a esse número, muitas vezes utilizando o seu bom senso. Então olha só, a amplitude da classe não é necessariamente número inteiro, pode ser sem problema um número quebrado. Mas note que os dados com os quais nós estamos trabalhando são números inteiros. Nesse caso, nós vamos considerar a amplitude da classe como sendo o valor inteiro mais próximo de 3,8, no caso, o número 4. E conforme eu já falei para vocês, essa não é uma decisão puramente matemática, beleza? Vamos lá, continuando. Então nós temos item E, a tabela de distribuição de frequências absolutas. Vamos lá. Nós temos aqui os dados organizados no nosso rol. Nós sabemos que a amplitude da classe, nós calculamos que vale 4, é o melhor valor. O número de classes, nós arredondamos para 6. E aí, vamos lá. O que nós temos? Quantas classes eu tenho que ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Número de classes igual a 6. A amplitude da classe vale 4. Qual que é o primeiro valor? 140. Quanto vale 140 mais 4? 144. Portanto, o primeiro intervalo vai de 140 até 144. Notem que o 144 não está sendo incluído nessa contagem. Se não tem pauzinho em pé, o limite não é levado em consideração. Portanto, o 144 começa na segunda linha, a linha da segunda classe. E como todas as nossas 6 classes vão possuir amplitude igual a 4, vamos lá. Começa no 144, 144 mais 4, 148. Repete o 148. 148 mais 4, 152. Repete o 152. 152 mais 4 vai dar 156 e assim por diante. Até que a gente chega na sexta classe e nós obtemos 160 até 164. Na última classe você tem que tomar um cuidado especial. Qual é o último valor? 164. Existe 164 aqui? Não. Então você não precisa deixar o último intervalo fechado. Você não precisa colocar um pauzinho em pé. Agora, se o último valor fosse, por exemplo, 163, que existe no nosso rol, note que você tem que contar o 163 no final. Então, se aqui fosse 163, para que ele fizesse parte da contagem, você teria que colocar um pauzinho em pé aqui no final. Beleza? Como nós temos 164 e o 164 não precisa fazer parte da contagem, porque não existe no nosso rol, você pode deixar sem problema algum a sexta classe sem o pauzinho final. E agora vamos lá, xi. Xi é o ponto médio de cada um
desses intervalos de classe. Vamos lá. 140 mais 144 dividido por 2. Você vai calcular a média aritmética entre os limites do intervalo e vai colocar aqui do lado. 140 mais 144 dividido por 2 dá 142. E aqui, pessoal, soma e divide por 2, 146. E agora começa o momento esperteza. Olha que legal. 142, 146, 150, que você percebe? Muito bem, uma PA de razão 4. Portanto, você pode fazer 150 mais 4, 154. 154 mais 4, 158. 158 mais 4, 162. Tranquilo? E agora vamos às frequências. Vamos lá. De 140 até 144, sem contar o 144. Ou seja, até aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4. Portanto, a gente coloca 4. De 144 até 148, sem contar o 148. Então, vamos lá. De 144 começa aqui, até o 148, só que a gente não conta esse cara até aqui. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, colocamos 8. E de 148 até 152, sem contar o 152. Então, nós temos 148 aqui, 152 a gente não conta, então a gente vai até aqui, 151. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, colocamos 9. E assim por diante, tá, gente? E uma dica importante é que a soma das frequências vai dar 32. E 32 é exatamente o número de elementos que nós temos. Coincidência? Não. Sempre, 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 a soma das frequências absolutas vai ser igual à quantidade de elementos que nós temos disponível. Tranquilo? Nota, uma tabela ainda mais completa vai ser vista ao longo dos próximos quadros. Vamos lá. Tipos de frequência. Agora sim, podemos ter os seguintes tipos de frequência. A frequência absoluta ou simples, que vocês já conhecem, mostra quantas vezes um certo valor de uma determinada sequência de dados brutos se repete. A soma das frequências absolutas resulta na quantidade de dados considerados. Nós já vimos. Frequência relativa permite uma comparação mais imediata, que é associável a uma porcentagem, de uma determinada frequência com o total de elementos da amostra. Se você não entendeu, não se preocupa, a gente vai mostrar isso daqui a pouco. A soma das frequências relativas dá 1, se estiver no formato decimal, ou 100% no formato de porcentagem. Nesse último caso, no formato de porcentagem, a frequência relativa vai receber o nome de frequência relativa percentual. E a gente representa, por exemplo, desta forma, FR, porcentagem. Frequência acumulada, FA. Ela mostra a quantidade de elementos que foram considerados até o momento. Na terceira linha, por exemplo, contabilizaremos a soma da terceira linha com as linhas até o momento. Frequência relativa acumulada, FRA, mostra a quantidade de elementos da frequência relativa que foram considerados até o momento. É igualzinha à frequência acumulada, só que é em porcentagem, ou melhor, no formato decimal, que é associável a uma porcentagem. Na terceira linha, por exemplo, nós contabilizaremos a soma da terceira linha com as linhas anteriores. Dito isso, olha só, exercício 3, considerando a tabela montada no exercício 2, calcule. Item A, a frequência relativa, FR, e a frequência relativa percentual, FR, porcentagem. B, a frequência acumulada, que a gente chama de FA. Item C, a frequência relativa acumulada, FRA. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Exercício 3, item A frequência relativa e a relativa percentual. Para isso, a gente vai precisar apenas do quadrinho que possui a frequência absoluta. Nós temos aqui os dados 4, 8, 9, 5, 4, 2, e a somatória desses dados, como a gente bem sabe, dá 32. Então vamos lá. A frequência relativa vale a frequência absoluta dividida pelo total de termos. Aí você vai falar para mim, Nerk, você foi malandrinho, porque você não tinha colocado esta fórmula para gente. Galera, eu pergunto para vocês, olha só, esqueça estatística, esqueça esse quadro, esqueça tudo. Eu vou te fazer uma outra pergunta de porcentagem.
Você tem o valor 4. 4 é uma parte. Você tem 32. 32 é o total. Como que você faz para saber a porcentagem desse cara em relação ao total? Simples, cara. Você pega esse cara, divide pelo total. Você vai obter um valor decimal. Esse valor decimal está associado à porcentagem. Um exemplo prático. Vamos supor que você comeu uma maçã e você tinha 2 maçãs. Qual a porcentagem de maçãs que você comeu? Ah, é fácil, 50%. Tudo bem. Agora, como que você calcula isso? Você pega 1, que é a maçã que você comeu, divide por 2, que é o total de maçãs que você tem. 1 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 0,5. Se você multiplicar por 100, esse resultado vai dar 50, e esse 50 pode ser associado à porcentagem, 50%. A mesma coisa aqui. A única diferença é que na frequência relativa, você não vai multiplicar por 100. Você vai fazer isso quando você calcular a relativa percentual. Então vamos lá. 4, pessoal. Você tem 4 e o total é 32, porque a soma de todos esses caras dá 32. 4 dividido por 32 é continha, vai dar 0,125. Pega o 8, divide por 32, que é o total. 8 por 32, 0,250. 9, mesma coisa, dividir por 32, vai dar aproximadamente, a gente arredondou, 0,281. E assim por diante com todos os demais elementos. Vamos lá? O que acontece? Isso aqui eu mostro depois. Nós temos então que para esse cara, a frequência relativa dele é 0,125, para esse 0,250 e assim por diante, até nós preenchermos a tabela. E antes de continuarmos, uma outra coisa que eu quero que vocês percebam é que a soma de todas as frequências relativas dá 1. E isso sempre vai acontecer. Esqueça esse 1 por enquanto, que eu já vou falar sobre isso, e eu quero que vocês percebam uma outra coisa agora. Nós vamos calcular a relativa percentual. Para isso, a gente vai pegar cada um desses valores e vai multiplicar por 100. Dá para fazer de cabeça. Basta que você puxe essa vírgula 2 casas para frente. Vai dar o quê? 1, 2, 12,5, tá aqui. 1, 2, 25,0. 1, 2, 28,1 e assim por diante. E 1 vezes 100 vai dar 100, ou seja, 100%. Isso significa que a soma de todos os valores da frequência relativa percentual dá o quê? Dá 100%. Em porcentagem, a gente aprendeu que 1 é a forma decimal de se representar o 100%. E agora eu faço uma pergunta para vocês. É chato? Bastante. Mas é difícil? Cara, extremamente fácil. A única coisa que pega em estatística é conta. As contas são chatinhas, mas os conceitos eu acho que tá todo mundo achando extremamente ridiculamente fácil. Beleza? Continuando, exercício 3, item B. A frequência acumulada. Muito fácil, pessoal. Nós temos aqui 4. Até o momento, quais valores nós temos? Só o 4. Na segunda linha, 8. Até o momento, quais valores nós temos? O 4 e o 8. 4 mais 8 dá 12. Depois, 9. Até o momento, quais valores nós temos? O 9, o 8 e o 4, que se a gente somar, vai dar 21. Nessa linha, 5. Até o momento, quais valores nós temos? O 5, o 9, o 8 e o 4, que se a gente somar, vai dar 26. Ou de maneira mais simples, para que você não tenha que ficar fazendo 5 mais 9 mais 8 mais 4, pega o valor anterior, que é 21, e soma com 5, que vai dar 26. Mesma coisa aqui, ó, 4. Pega o valor anterior, que é 26, soma com 4, que dá 30. E assim por diante. Agora eu quero que vocês percebam que no último campo deu 32. E 32, pessoal, é exatamente a mesma quantidade de valores que nós tínhamos desde o início, ou seja, o último valor da frequência acumulada necessariamente, sempre vai mostrar a quantidade total de valores que nós estamos considerando. Continuando, uma outra coisa importante, tá, gente? Antes que eu me esqueça, não faça como o NERC. Não coloque os cálculos na tabela. É extremamente feio, extremamente chato, não é recomendável. Quando você tiver que fazer um cálculo, faça no rascunho e depois você coloca na tabela. Não faça cálculos na tabela, por favor. Então, esta tabela fica mais corretamente representada desta forma com os resultados finais. Continuando, exercício 3, item C. A frequência relativa acumulada. Muito fácil. A gente obteve os seguintes dados
da frequência acumulada. 4, 12, 21 e assim por diante. Como que a gente calcula a frequência relativa acumulada? Da mesmíssima forma que nós calculamos a frequência relativa. Você tem 4. 4 representa qual porcentagem em relação a 32? Basta que você faça 4 dividido por 32. Mesma coisa com 12. 12 representa qual porcentagem em relação a 32? Basta que você faça 12 dividido por 32. É o que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer 4 por 32, 12 por 32, 21 por 32. Ou se eu quiser, eu posso pegar todos esses caras divididos pelo último valor da frequência acumulada aqui. Como a gente bem sabe, vai dar o mesmo valor da soma das frequências absolutas. Beleza? Então a gente faz 4 dividido por 32, está aqui. Depois 12 dividido por 32, 21 por 32 e assim por diante. E a gente vai obter esses valores: 0,125, 0,375, aproximadamente 0,656, e nós podemos novamente colocar todos esses valores em uma tabela. E eu quero que vocês percebam que a frequência relativa acumulada nos dá uma ideia legal da distribuição dos dados, ou seja, no primeiro campo nós temos 12% dos dados, aproximadamente, né? Multiplicando por 100 vai dar 12,5. Até a segunda linha nós temos 37,5% dos dados. Na terceira linha nós temos muito mais da metade dos dados, 65,6%. E assim por diante. Eu quero que agora vocês percebam a última linha, 1. Por que deu 1? Porque na última linha nós fizemos 32 dividido por 32, que dá 1, que está associado a 100%. É lógico que na última linha nós consideramos todos os dados até o momento, então obviamente vai dar 1, que é a forma decimal de 100%. Beleza? Continuando, todos os dados colocados em uma tabela. Lembra daquele rol que nós tínhamos no começo da aula? Pois é, todos os dados daquele rol estão devidamente organizados nessa tabela. E pronto, você já sabe montar uma tabela da estatística, beleza? Nota, sim, ainda existem mais dados que podem ser colocados nesta tabela, ela pode ficar ainda maior. Continuando, representação gráfica e histograma. Galera, pergunto para vocês, quem mexe com Excel? Pois é, para quem mexe com Excel, vocês já devem ter percebido que os dados de uma tabela sempre podem ser associados a uma representação gráfica. Só que na hora da prova, no Enem ou no vestibular no final do ano, você não vai ter um computador. Você vai ter que montar essa tabela na raça. Da mesma forma que no Excel existem vários tipos de tabelas. Cada um desses tipos mais adequado a um dado tipo de representação de dados. Com base nisso, a gente vai montar um histograma agora. Olha o que é um histograma. É um gráfico de colunas que estão justapostas. Todas essas colunas possuem a mesma largura. Vamos bater o olho aqui nessa tabela e a partir desta tabela nós vamos montar esse histograma. Primeiramente, nós estamos relacionando frequências com alturas. Vamos primeiramente observar as nossas frequências. 2, 4, 5, 9, 8, 4, números inteiros. No máximo eles vão até 10. Então, maravilha, a gente pode dividir dessa forma. 2, 4, 6, 8, 10. Agora vamos olhar as alturas. Nós temos uma faixa que vai de 140 a 144, depois uma outra faixa, que é um outro intervalo de classe, que vai de 144 a 148. Então, olha o que eu faço. 140 a 144, 144 a 148, 148 a 152, e assim por diante até que nós terminemos os dados da tabela. Como nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes, obviamente nós vamos ter 6 retângulos que estão simultaneamente associados a essas classes e a essas frequências. Então olha só, a altura de cada retângulo está associada à frequência. Como a frequência aqui é 4, a altura desse primeiro cara vai ser 4. O segundo retângulo, altura 8, então vai até o 8. Terceiro até o 9. Quarto até o 5. 5 até o 4. E o sexto até o 2. E pronto, finalmente nós concluímos a construção do nosso histograma. Uma dica para vocês é a seguinte: não é obrigatório, muitos vestibulares não usam, mas eu vou explicar o que significa isso aqui. Perceba que se nós fizéssemos o cálculo em escala, aqui nós temos o 0, aqui nós temos 140. O 140 estaria lá para frente, ou seja, muito longe do 0. Nós teríamos um grande espaço aqui vazio. Esse símbolo, que parece uma resistência da física,
representa uma, entre aspas, quebra no nosso gráfico. Isso significa que a gente, entre aspas, recortou o nosso gráfico e aproximou todo aquele trecho que estaria lá para frente um pouco mais do zero, para que o nosso gráfico ficasse visualmente mais agradável. Não é obrigatório esse tipo de construção. Em diversos vestibulares, esta representação de recorte pode ser desconsiderada numa representação um pouco menos formal, beleza? E aí, pessoal, é difícil construir o histograma? Eu acho que não. Continuando, polígono de frequência. Bom, se você conseguiu construir o histograma, construir o polígono de frequência é extremamente fácil. Olha como você faz. Primeiramente, você constrói o histograma. Está aqui para vocês em cinza. Depois, no ponto mais alto de cada retângulo e no ponto médio da base superior, você vai marcar um pontinho. Então, eu coloquei um pontinho aqui no ponto médio, um pontinho aqui nesse ponto médio desta base, um pontinho no ponto médio dessa base e assim por diante. Aí você vai ter uma dúvida, onde fica esse pontinho e onde fica esse pontinho? Simples. Vamos supor que esse retângulo tenha 1 centímetro de largura. Quanto é metade de 1? É meio, portanto você marca meio centímetro para a esquerda. Quanto que é metade de 1? Meio, portanto você marca meio centímetro para a direita. Muito fácil. E a partir disso, você marca todos esses pontinhos, como naquele bom e velho jogo de marcar pontos. Lembra até a infância. Então marca esse pontinho com esse, com esse, com esse, e assim por diante, até acabar. E esta representação em verde vai ser chamada de polígono de frequência, que pode ou não exibir o nosso histograma. Beleza? Continuando, vamos lá. Representação gráfica, gráfico de setores. Existem vários tipos de gráficos, todos adequados às características de uma dada representação. Para uma representação mais didática, de poucos dados, é possível utilizar um gráfico de setores, onde o ângulo central é proporcional à porcentagem de dados considerados. Calma que eu já explico. Em uma turma escolar, 120 pessoas são do sexo feminino e 80 do sexo masculino. Representar esta distribuição em um gráfico de setores. Primeiramente, a gente vai calcular a porcentagem de pessoas do sexo feminino e a porcentagem de pessoas do sexo masculino. Como que a gente faz isso? Cara, muito fácil. Quantas pessoas do sexo feminino você tem? 120. Quantas pessoas no total você tem? 80 mais 120, 200. Portanto, 120 sobre 200, fazer a continha, 0,6, que se associar, 60%. Como que a gente agora calcula a porcentagem de homens? Da mesma forma. Quantos homens eu tenho? 80. Quantas pessoas eu tenho? 80 mais 120, portanto 200. 80 sobre 200, que vai dar 0,4, ou seja, 40%. Uma dica, tá, pessoal? É lógico que, como é uma turma escolar, ao invés de homens e mulheres, eu posso ter meninos e meninas. Se eu digo eventualmente homens e mulheres, é para simplificar o conceito. Então vamos lá. Como o círculo possui 360 graus, como que vai ficar a nossa representação? Presta o máximo de atenção. Nós temos uma distribuição de mulheres ou de meninas que equivale a 0,6%. E nós temos uma distribuição de homens ou de meninos que vale a 40%. Para a gente calcular o ângulo central de cada uma dessas distribuições é muito fácil. Eu vou pegar 0,6 multiplicar por 360. Depois, eu vou pegar 0,4 e multiplicar também por 360. Olha como fica. Cálculo de 60% de 360 graus. 0,6 vezes 360 vai dar 216 graus. Da mesma forma, 40% de 360 a gente calcula dessa forma. 0,4 vezes 360 graus. 0,4 vezes 360 vai dar 144 o quê? Graus. Isso significa que a gente vai ter 216 graus reservados às meninas ou às mulheres e 144 graus reservados aos homens. Algumas perguntas vocês vão me fazer. Mas, Nerk, na hora da prova, como que eu vou medir 216 graus? Você não vai medir. Obviamente que se for solicitado um rascunho, você vai desenhar uma bolinha e você vai colocar mais ou menos uma quantidade maior para as mulheres e uma quantidade menor para os homens. Mas pode ocorrer, como já aconteceu, por exemplo, na FUVEST, do examinador perguntar para vocês qual é a medida do ângulo central. Aí você pode responder. No caso das meninas, esse ângulo central vale 216 graus.
e no caso dos meninos, 144 graus. Mas normalmente o que você vai fazer na prova é isso aqui, ó. Você vai marcar 60% para as meninas, 40% para os meninos. E você vai fazer uma legenda: sexo feminino, que é representado por essa área, e sexo masculino, representado por esta área menor. A representação por gráfico de setores, pessoal, é extremamente utilizada. Para quem usa o sistema operacional Windows, clicando em Meu computador e em Propriedades do disco, você vai obter um gráfico parecido com esse, que mostra a utilização do seu HD e o espaço livre restante, beleza? Então, quando você tem poucos dados, normalmente o gráfico de setores é uma maneira bastante intuitiva de se mostrar esses dados. Continuando, medidas de tendência central. Quando nos deparamos com uma amostra de dados, os valores centrais tendem a ser mais comuns que os extremos. Por exemplo, uma prova, qualquer prova que você imaginar. Normalmente existem poucas pessoas que não acertam nada e poucas pessoas que acertam tudo. A maior parte das pessoas que prestam a prova ficam ali no meio, ou seja, existe normalmente uma concentração central. Assim sendo, os valores centrais tendem a ser mais comuns que os extremos. Por exemplo, em um grupo de indivíduos do sexo masculino, encontramos alturas de 210 centímetros, 2,10 metros, e também indivíduos de 60 centímetros. Só que os valores em torno de 170 centímetros, que são a média da população, são mais frequentes. Assim sendo, a média aritmética, a mediana e a moda são as medidas de tendência central mais comuns que nos ajudam a ter uma ideia de onde os dados comumente se agrupam. Beleza? Continuando, vamos lá então. Média aritmética, MA ou X. Olha só, nós tivemos uma aula específica falando sobre as médias, que é a aula 84. Nós recomendamos que, caso você não tenha visto, que você veja essa aula. Considere as seguintes alturas: 110, 170, 170, 170, 210. Calcule a média aritmética. A média aritmética vale 110 mais 170, mais 170 mais 170, mais 210, dividido pela quantidade de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós dividimos por 5. Fazendo essa continha, a gente vai obter 830 por 5, que vai dar 166. Conforme nós já vimos, nós também podemos calcular uma média ponderada, porque nós temos valores repetidos, e a gente pode fazer dessa forma: 1 vezes 110, porque nós só temos uma vez o 110, 3 vezes o 170, porque nós temos 3 vezes esse cara, e uma vez vezes o 210, porque só temos esse cara sozinho e carente. Por conta disso, 1 mais 3 dá 4, mais 1 dá 5, nós dividimos pelo peso, que está associado à frequência, que vale 5. E agora, olha o que a gente faz, vai dar 830 dividido por 5, que vai dar 166 centímetros. Nunca se esqueça que nós podemos fazer com valores repetidos uma média aritmética ponderada, que lógico vai dar o mesmo valor da média aritmética convencional, beleza? E agora observe esse dado: 166 centímetros, 166 centímetros. Pergunto para vocês, esse valor está mais perto dos 110, está mais perto dos 210 ou mais perto dos 170? Está mais perto dos 170. Note que existe uma concentração de valores iguais a 170. Isso significa que, obviamente, essa concentração vai afetar nossa média. Não é à toa que esse valor 166 ficou muito mais perto de 170, que é o valor mais comum, do que do 210 e do que do 110. Continuando, mediana. Considere uma amostra de dados qualquer. Ao organizarmos tais dados em ordem crescente ou decrescente, que é o famoso rol, a mediana vai ser... Nós temos duas formas de calcular a mediana, presta atenção. O termo central do rol, C, olha só, se a quantidade de elementos for ímpar, ou a média aritmética dos dois elementos centrais do rol, se, olha só, se a quantidade de elementos for par. Se for par, calcula de um jeito, se for ímpar, calcula de outro jeito. Então vamos lá. 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos calcular a mediana desta amostra. A primeira pergunta que eu faço para vocês: nós temos uma quantidade ímpar ou nós temos uma quantidade par? 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade é ímpar. Então nós calculamos utilizando
o método mostrado no item A. O termo central do rol, se a quantidade de elementos for ímpar. Pergunto outra coisa para vocês. Esses termos estão organizados ou estão fora de ordem? Nós temos dados brutos ou os dados estão organizados em um rol? Estão organizados, olha só. 2, 3, 4, 5 e 6. Organizados em ordem crescente. Cuidado com isso. Sempre, 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 você vai primeiro observar se os dados estão organizados. Se os dados não estiverem organizados em um rol, você não pode fazer nada. Detalhe, tá, pessoal? Tanto faz rol crescente ou rol decrescente. Dá certo do mesmo jeito. Mas tem que estar organizado. Eu canso de ver gente errando nisso. Depois que você perder um tempinho olhando se os caras estão organizados, a segunda coisa que você vai fazer é ver quantos termos você tem. Se for ímpar, calcula de um jeito. Se for par, calcula de outro jeito. Ímpar é o termo do meio. Par é a média aritmética dos dois elementos centrais. Então vamos lá. Ímpar. 1, 2, 3, 4, 5. O elemento central é o 4. Portanto, nesse caso, a mediana é o termo central. E aqui, pessoal, exemplo 2. Qual que é a primeira coisa que você faz? Ah, Nerk, muito fácil. Conta quantos elementos tem. Errado. A primeira coisa que você vai fazer é verificar se os elementos estão em ordem crescente ou decrescente. Se não, você primeiro coloca em ordem crescente ou decrescente e só depois você vai partir para o segundo passo, que é verificar a quantidade de elementos que você tem na sua amostra. Então vamos lá. Está organizado, beleza? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, é par. Quem são os dois elementos centrais? O 4 e o 5. Uma dica para vocês. Faça um círculo em torno do 4 e do 5. Quantos elementos tem antes? 2. Quantos elementos tem depois? 2. Tem que ter a mesma quantidade de elementos antes e depois. Então, realmente, 4 e 5 são os dois elementos centrais. Você vai pegar só o 4 e o 5, vai somar esses caras, dividir por 2, você vai obter 4,5. Portanto, 4,5, nesse caso, é a mediana desse rol. Beleza? Nota, se tivermos dados não organizados, nós precisamos primeiro organizá-los para depois encontrarmos a mediana. Continuando, moda. Pessoal, o que é moda? Esquece estatística, vamos falar de moda. Pergunto para vocês já viram aquela calça, acho que é Saruel, famosa calça Aladdin? Cara, desculpem meninas, mas a calça Saruel é horrível. Eu não sei como é que a menina consegue usar aquilo. Mas tá na moda. Se tá na moda, significa que é muito mais fácil de você achar. A moda na estatística é a mesma coisa. Se tá na moda, é mais fácil de encontrar. Então olha só, o valor com maior frequência em uma dada amostra recebe o nome de moda. A moda pode não existir e pode não ser única. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o valor que existe mais? Cara, uma vez o 1, uma vez o 2, uma o 3, uma o 4, uma o 5. Não existe um valor que possua uma frequência maior, portanto não existe moda. A gente fala que essa distribuição é amodal. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5. Opa, 2, 2, 2. O 2 aparece 3 vezes. O 2 aparece mais. Se aparece mais, está na moda. Portanto, a moda vale 2. E aqui, pessoal, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5. 1 está na moda, aparece 3 vezes. O 2 está na moda, aparece 3. Existe algum deles que aparece mais? Não. Tanto o 1 aparece 3 vezes, como o 2 aparece 3 vezes. Se o 2 aparecesse 4, e 4, óbvio, é maior que 3, o 2 seria moda. Como nós temos 3 vezes esse cara, 3 vezes esse cara, eu falo para vocês que a moda vale 1 e 2. Nós temos uma amostra bimodal. Continuando, medidas de dispersão, famosas medidas de dispersão. Presta atenção. Imagine a seguinte situação. Não parece nem um pouco com o Brasil, né? Eu como 2 pães por semana e você não come pão nenhum. Qual é a nossa média de consumo semanal? Bom, eu como 2 pães por semana, você come 0. 2 mais 0 vai dar 2. Dividido por 2 vai dar 1. Quem olha esse resultado, considerando apenas você e eu, vai pensar no seguinte: opa, se a média deu 1, isso significa que eu posso considerar que, por semana, cada uma dessas pessoas, eu e você, comem um pão. E isso é mentira, cara. Na média, realmente, cada um de nós come um pão. Mas na prática, eu estou comendo 2 pães e você não está comendo nenhum. Vamos ler. Note então que, julgando apenas pela média,
alguém poderia concluir erroneamente que cada um de nós, eu e você, come um pão por semana. Só que isso não é verdade porque eu como 2 e você não come nenhum. Isso está longe de ser verdade. A média, a renda per capita e outros indicadores, por si só, não são elementos muito bons para que a gente possa atestar a distribuição. Quando você fala que a renda nos Emirados Árabes Unidos é mais de 50 mil dólares, isso não quer dizer que todas as pessoas dos Emirados Árabes Unidos recebam efetivamente 50 mil dólares. A média mascara verdades. Para quem estuda geografia, em geografia vocês vão falar muito disso. Fica fácil concluir que a média por si só não é um infalível método de avaliação. Veja, por exemplo, a renda per capita dos Emirados Árabes Unidos, que é de 55 mil dólares anuais. Será que realmente todo mundo lá nos Emirados ganha algo próximo desse valor? Ou será que há uma má distribuição de renda? É bem provável que existam pessoas que ganhem até 100 mil dólares, e existem outras que ganhem próximo de 1.000, 2.000 ou até muito menos. Exatamente por isso é necessário que a gente crie um outro conceito dentro da estatística, que é chamada de dispersão. O que é dispersão? A dispersão é uma maneira matemática de indicar o quanto os dados estão longe da média. Para isso, nós vamos aprender 3 ferramentas, que são o desvio médio, a variância e o desvio padrão. E vamos lá. Continuando, pessoal, o desvio, DI. O desvio nos mostra o quão distante cada um dos valores de uma dada amostra se encontra longe da média. Para calcular o DI, a gente faz o valor que a gente quer menos a média de todos os valores. No caso, nós temos esses valores nessa tabela exemplo: 125, 150, 300, 150 e 200, com todos esses valores em reais. E a partir disso, a gente vai calcular o desvio para cada um desses valores. Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o cálculo da média. Vamos lá. Pego a soma desses caras, divido pelo total de caras. Então eu faço 125 mais 150, mais 300, mais 150, mais 200, divido por 5. Vai dar 925 por 5, que vai dar 185. E agora a gente vai calcular o desvio para cada um desses valores. 125 menos a média, que vai dar menos 60. 150 menos a média, que vai dar menos 35, 300 menos a média, que vai dar 115, 150 menos a média, que vai dar menos 35, não morra de tédio, 200 menos a média, que vai dar 15. Detalhe, tá, pessoal? Não coloquem cálculos na tabela. Eu apenas estou colocando cálculos para ser mais didático e porque eu não tenho espaço na minha tela. No seu caderno, coloque apenas os resultados finais da tabela. Não me faça cálculo na tabela. E agora vamos a um detalhe muito importante, uma propriedade que na verdade é um defeito do desvio. Olha só, se eu somo todos os desvios parciais, isso dá 0. E isso é péssimo para mim, porque eu não consigo calcular a média aritmética dos desvios e, portanto, ter um único desvio médio para toda a tabela, porque a soma dos desvios é 0. Se a soma é 0, obviamente a média também é 0. Por conta disso, a gente vai aprender um outro desvio, que é o desvio médio, que é calculado de uma outra forma para contornar esse problema. Olha só, como você deve ter percebido, a soma dos desvios resulta em 0, péssimo. Logo, a média aritmética dos desvios também resultaria em 0, ou seja, eu teria um resultado que não serviria para nada. Por esse motivo, o desvio médio é calculado através da média dos módulos dos desvios. Como é que a gente faz isso? Desvio médio é o somatório dos desvios em módulo dividido por n, que é o total de desvios. Olha só, pessoal, a gente calculou na tabela anterior cada um dos desvios parciais, e a gente sabe que a soma de todos esses desvios dá 0, um resultado que matematicamente para a gente é inútil. Portanto, a gente vai calcular o desvio médio através do módulo desses caras. Então, menos 60 vai dar 60, menos 35 desconsidera o sinal de menos, vai dar 35, 115, o módulo é 115. No módulo você desconsidera o sinal negativo, deixa tudo positivo. Menos 35 vira 35, 15 vira 15. E agora, pessoal, eu não tenho o inconveniente de ter uma média de um monte de valores dando 0, o que para mim seria, do ponto de vista estatístico, inútil. Então vamos lá. Com base nisso, eu posso pegar esses novos resultados e fazer o quê? Fazer a média desses resultados, a média do módulo dos desvios.
Portanto, 260 por 5 vai dar o quê? 52. O desvio médio associado a esses valores é, então, 52. Note que, se todos os valores fossem próximos da média, mais próximo de zero seria o desvio médio, ou seja, teria menos dispersão. Quanto maior o valor do desvio médio, mais dispersa, mais espalhada tende a ser a nossa amostra. Continuando, pessoal, vamos lá. Polêmica sobre variância e desvio padrão. Vamos lá. Existem dois tipos de variância, a populacional e a amostral, e também dois tipos de desvio padrão, que é o populacional e o amostral. Nesse curso que é voltado ao ensino médio, nós abordaremos apenas a variância populacional e o desvio padrão populacional. A gente não vai falar de variância amostral e nem de desvio padrão amostral. Então, o nosso desvio padrão populacional e a nossa variância populacional vão ser simplesmente chamados de variância e desvio padrão. Observando as provas do novo Enem, esta simplificação que nós estamos fazendo é mais do que suficiente para a resolução da prova de matemática e suas tecnologias. Cai variância, cai desvio padrão, mas o Enem não é tão preciosista com relação a essa diferença, beleza? Vamos lá então. Variância a gente representa por S ao quadrado ou sigma, uma letra grega, ao quadrado. Olha só. Uma outra maneira de se calcular a dispersão é utilizando a variância, que é a média aritmética dos desvios ao quadrado. Note que, novamente, fazendo a média aritmética dos desvios ao quadrado, você também impede que a soma dos desvios seja um resultado nulo, portanto, inútil para a gente. Então, olha só, note que ao elevarmos os desvios ao quadrado, contornamos o fato de a soma dos desvios e, portanto, a sua média ser nula. A ideia é similar ao desvio médio. Então, vamos lá? Nós temos aqui os valores, nós temos aqui os desvios que nós já calculamos e vamos pegar esses caras e elevar ao quadrado. Elevando cada um dos desvios ao quadrado, nós obtemos esta nova tabela. Por exemplo, menos 60 ao quadrado, 3.600, menos 35 ao quadrado, 1225 e assim por diante, tá? O que nós temos? Nós temos que a soma de todos esses caras dá 19.500. Então vamos lá. A variância, que é representada por S ao quadrado, vale o somatório de todos os desvios ao quadrado dividido por N. Quanto vale o somatório de todos os desvios ao quadrado? 19.500. E quantos desvios você tem? 5. Portanto, 19.500 por 5, que vai dar 3.900. Ou seja, a variância, nesse caso, vale 3.900. E agora você vai perguntar, mas Nerk, por que a variância é representada por S ao quadrado? Porque a partir da variância, nós obtemos uma outra informação ainda mais importante, que é o desvio padrão. E como se calcula o desvio padrão? Raiz quadrada da variância. Por isso que, se a variância é S ao quadrado, o desvio padrão é S ou também simplesmente sigma. Tranquilo? Continuando, vamos lá então. Desvio padrão, famoso e importantíssimo desvio padrão. O desvio padrão é chamado de S ou simplesmente sigma. Detalhe, tá, pessoal? S ou sigma no ensino médio. No ensino superior, S ou sigma, o S vai ser um tipo de desvio padrão, sigma vai ser outro tipo de desvio padrão. No ensino médio, nós apenas aprendemos o desvio padrão populacional, beleza? Então vamos lá, o desvio padrão é a mais importante como medida de dispersão. A grande vantagem do desvio padrão em relação à variância, que a gente aprendeu no quadro anterior, é que nós podemos expressar o seu valor nas mesmas unidades consideradas. Olha só, deixa eu voltar um pouquinho. Na variância, você percebe que nós fazemos a média o quê? Dos desvios ao quadrado. Portanto, dimensionalmente falando, esse valor 3.900 seria reais ao quadrado. Ou seja, reais ao quadrado é uma medida que não faz muito sentido para a gente. Além disso, a variância é muito grande, dá a impressão que o desvio é maior do que ele realmente é. Então, voltando aqui, vamos lá. O desvio padrão é a mais importante como medida de dispersão. A grande vantagem do desvio padrão em relação à variância é que podemos expressar o seu valor nas mesmas unidades consideradas. E como que a gente calcula o desvio padrão? Raiz quadrada da variância, S ao quadrado. E como vocês sabem, variância vale toda essa expressão que está dentro dessa raiz quadrada, ou seja, somatório de I igual a 1 até N de x1
menos x, ou seja, menos a média aritmética, tudo isso elevado ao quadrado, dividido pelo total de termos, que foi justamente a expressão que nós aprendemos no quadro anterior. Dito isso, pessoal, olha como a gente vai calcular o desvio padrão. A gente vai utilizar a mesma tabela que nós utilizamos no quadro passado, e a gente sabe que raiz quadrada de 3.900, Nerk, de onde que saiu esse 3.900? Simples. Quanto deu a nossa bendita variância? 3.900. Portanto, eu vou pegar esse valor, que é de 13.900, e vou tirar a raiz quadrada. Se eu tirar a raiz quadrada da variância, o que eu obtenho? Eu obtenho o desvio padrão. Portanto, raiz quadrada de 13.900 vai dar aproximadamente 62,45, que representa o meu desvio padrão. Isso significa que nós podemos dizer que o desvio padrão agora sim olha a unidade reais, que é a mesma unidade que está sendo considerada, vale então R$ 62,45. Ou seja, o desvio padrão é de R$ 62,45. Continuando, a gente vai ver agora um outro exemplo de desvio padrão. Vai ficar ainda mais clara a ideia da utilidade do desvio padrão. Presta atenção. Eu quero que vocês considerem dois alunos e as suas respectivas notas ao longo do ano. O aluno A tirou as notas 1, 3, 10 e 10. O aluno B tirou as notas 4, 7, 8 e 5. O que eu quero que vocês percebam? Olhando assim as notas, vocês percebem que o aluno A foi muito mal nos 2 primeiros bimestres e ele ralou, caprichou, aproveitou e foi muito bem nos 2 bimestres seguintes. Ele conseguiu recuperar a nota que ele não conseguiu nos 2 primeiros bimestres. Já o aluno B tirou 4, tudo bem, não é uma nota muito boa, mas olha só, 4 para 7 não tem tanta diferença, 7 para 8 menos ainda, 8 para 5 caiu um pouquinho. Perceba que de 1 para 10 tem um pulo muito grande do que, por exemplo, de 4 para 8. Ou seja, este aluno B possui notas muito mais regulares do que o aluno A. E é exatamente nisso que o Enem vai focar nas perguntas do final do ano. Normalmente, quando o Enem pergunta sobre desvio padrão, ele pergunta quais as notas, quais os valores são mais regulares. E é exatamente isso que você vai aprender a perceber neste exercício. Atenção redobrada, galera. Vamos lá então. Vamos calcular as médias aritméticas. Primeira coisa, né? Então, média aritmética de A vale 1 mais 3 mais 10 mais 10, dividido por 4, que vai dar 24 por 4, que vai dar 6. E a média aritmética de B, 4 mais 7 mais 8 mais 5, tudo isso dividido por 4, vai dar também 24 por 4, que vai dar 6. Perceba que as médias são as mesmas, ou seja, apenas olhando pela média, a gente não pode falar muita coisa. Dá a impressão que os dois alunos tiveram exatamente o mesmíssimo desempenho ao longo do ano, e isso não é verdade. Vamos lá. Agora a gente vai calcular o desvio padrão. O desvio padrão é raiz quadrada do somatório de xi menos x elevado ao quadrado para ir variando de 1 até n. Em outras palavras, você vai somar todos os desvios ao quadrado e dividir pelo total de desvios. E aí você vai tirar a raiz quadrada desse resultado. É só isso que você vai fazer. Vamos lá? Notas de A. Nós temos 1, 3, 10 e 10. Vamos calcular os desvios de A. Para calcular o desvio é muito fácil. Você vai fazer 1 menos a média, que deu 6. 1 menos 6, que vai dar menos 5. Depois 3 menos a média, que é 6, que vai dar menos 3. 10 menos 6, que vai dar 4. 10 menos 6, que vai dar 4. Portanto, os desvios foram menos 5, menos 3, 4 e 4. Não façam cálculos na tabela, é só para economizar tempo. E agora, pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar esses resultados e elevar ao quadrado. 25, 9, 16, 16. Somando esses resultados, você vai obter 66, que é justamente o que mostra aqui no numerador que está dentro da raiz. Nós estamos calculando o somatório do quadrado de todos esses desvios, tranquilo? Então a gente vai pegar raiz quadrada de 66 dividido por quantos desvios nós temos? Nós temos 4, portanto, 66 dividido por 4. 66 por 4 vai dar 16,5. 16,5, a raiz quadrada aproximada é de 4,06. Guarda esse resultado por enquanto. E agora eu quero que vocês observem o próximo quadro, que é esse quadro. Nós temos a nota de A, a nota de B,
nós calculamos a média de B e agora a gente vai calcular o desvio padrão das notas do aluno B. Vamos lá então. Para o B nós temos as notas 4, 7, 8 e 5, 4, 7, 8 e 5. Vamos agora calcular os desvios. O que eu vou fazer? 4 menos a média, que vai dar menos 2. 7 menos 6, que vai dar 1. 8 menos 6, que vai dar 2. E 5 menos 6, que vai dar menos 1. Vou pegar todos esses resultados e elevar ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1. E vou somar todos esses desvios ao quadrado. Vai dar 10. Portanto, o desvio padrão vai ser a soma de todos esses desvios ao quadrado, que vai dar 10, dividido pelo total de desvios, que vai dar 4. 10 sobre 4 vai ser o quê? 2,5. E com esse resultado, 2,5, agora sim, nós vamos tirar a raiz quadrada para obter o quê? Muito bem, o desvio padrão das notas do aluno B. Então vamos lá. Raiz quadrada de 2,5 dá aproximadamente 1,58. Vamos fazer agora a comparação. Presta atenção. Nós temos o aluno A, o aluno B, e o cálculo do desvio padrão forneceu os seguintes resultados. Para o aluno A, aproximadamente 4,06. Para o aluno B, aproximadamente 1,58. O que eu quero que vocês percebam? O desvio padrão do aluno B é muito menor que o desvio padrão do aluno A. Ou seja, presta atenção para tudo, para de copiar, para de escrever, só ouve. A gente pode falar que o aluno B possui notas muito mais regulares do que as notas do aluno A. Aí você vai perguntar para mim, mas Nerk, eu precisaria fazer toda essa conta para perceber? Só olhando já dá para perceber isso. É verdade. Só que no Enem não é assim que cai. O cara vai te dar o valor de cada desvio padrão e vai perguntar para você, querido aluno, qual é o intervalo de notas que é mais regular? Qual aluno apresentou o intervalo mais regular de notas? Qual aluno apresentou maior regularidade nas notas? Quem tiver o menor desvio padrão apresenta maior regularidade nas notas. Portanto, quem apresentou maior regularidade foi o aluno B. Já o aluno A apresentou notas mais dispersas, porque eu quero que vocês percebam que o desvio padrão é uma medida de dispersão. Quanto maior, mais disperso são os valores em torno da média. Então vamos lá. Como o desvio padrão de B é menor que o desvio padrão de A, nós concluímos que as notas do aluno B seguiram um padrão de regularidade muito maior que o de A, cujas notas foram mais dispersas. É assim que costuma cair no Enem. Coloca 10 mil asteriscos, refaça 30 mil vezes esse exercício na sua casa para que você possa absorver todos esses conceitos. Beleza, pessoal? Valeu então!